Saudações, votos de bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André, e nesta comunicação nós vamos continuar a falar de literatura brasileira. Na comunicação anterior, aqui no nosso canal e na nossa página de Facebook, falamos das origens da literatura brasileira, falamos numa outra perspectiva de aspectos ligados a estas origens e defendemos que era preciso não reduzir o surgimento da literatura brasileira à carta de Caminha ou ainda ao realismo ou ao parnasianismo ou ao barroco ou ainda ao modernismo. Era preciso olhar para o saber endógeno do índio, as filosofias do índio, os conhecimentos do índio, porque toda a literatura parte da oratura. Hoje vamos continuar e vamos fazer uma incursão em alguns anos, porque a nossa abordagem ontem foi mais ou menos até os anos 30, visto que falamos do modernismo. Continuando, podemos dizer que nos anos 30 e 40 ainda há uma grande frequência do modernismo. Ontem dissemos que o modernismo vai se destacar aqui em duas ou três fases. Numa primeira fase, o modernismo iria de 1922, com a Semana de Arte Moderna, e até os anos 30, 1930. E depois, na década de 30, vai surgir a prosa e o romance de 30, como muitas vezes é apresentado esta produção feita nos anos 30. Vai-se registrar uma grande produção de prosa, uma grande produção de romances, e vamos destacar aí nomes como Graciliano Ramos. Vamos ver nos anos 40 um grande destaque que vai ser a figura de Guimarães Rosa. Vamos ver nomes como ainda a própria Clarice Lispector, que vão produzir uma literatura muito voltada para uma certa ruptura de apresentação dos temas modernistas. Ora, continuando, podemos dizer que nos anos 30 e nos anos 40 o modernismo ainda está aí patente. Nos anos 50 é que vamos registrar uma grande ruptura. Esta ruptura vai se dar por um movimento que vai ser o movimento do concretismo. Muitas vezes apresenta-se o concretismo como algo que surgiu no Brasil. O concretismo não surgiu no Brasil. O concretismo surge em países como a Suíça e também alguns russos já praticavam um concretismo nos anos 40 e tem sobretudo influência de Max Bill. Max Bill foi um design. Este Max Bill suíço vai apresentar alguns elementos que ele vai ter como elementos da
arte concreta. Isto vai se aplicar no design, vai se aplicar na arquitetura e vai se aplicar também na literatura. Agora, é verdade que os brasileiros, aqui a figura, os concretistas brasileiros, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Pignatari, Ronaldo e outros vão beber desta poesia e vão reinventar, quase que reinventar o concretismo, abrasileirar o concretismo. E este processo que eles vão fazer, vão apresentar numa exposição nos anos 50. Esta exposição vai se destacar porque era algo novo, numa altura em que ainda o modernismo tinha muito peso. Então, apresentar uma poesia fora dos padrões normais, uma escrita fora dos padrões normais. Por que é fora dos padrões normais? O concretismo dos anos 50 a 60 é uma escrita fora dos padrões normais devido ao fato de, primeiro, enquanto poesia, eliminar ou quase que eliminar o verso, as estrofes e aquela coisa que chamamos de rimas, ou seja, ele vai fugir da poesia tradicional e vai apresentar uma poesia baseada na imagem, baseada na voz, que vai chamar de voco, e uma poesia baseada então também no design. Vamos agora ver nos anos 50, sobretudo no Brasil, com grande frequência, um modelo de fazer poesia apresentado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari e outros concretistas que mais tarde vão se juntar ao grupo, e esta poesia vai se basear na publicidade. Há um famoso texto dos concretistas sobre a Coca-Cola, há um outro texto sobre o lixo e o luxo, o modo como eles fazem o desenho dessa poesia, e vamos até sobre Deus eles vão escrever, mas de uma forma totalmente diferente, de uma forma mais visual. O concretismo vai ser ainda de realce porque vai criticar o que se estava a fazer no Brasil nos anos 50. Vejamos o contexto dos anos 50. Estamos a falar de um contexto social em que há uma ligeira abertura, ligeira democracia, há a ideia de reconstrução, ou seja, acabar com os moldes tradicionais políticos, as instituições políticas tradicionais que estavam no Rio de Janeiro, São Paulo, e criar-se uma nova capital. Começa-se a pensar nos anos 50, o governo começa a pensar em criar uma nova capital. Esta nova capital que veio a ser Brasília. O modo como se fazia aquela capital, gastava-se tanto, investia-se tanto para a produção ou a criação
de metrópoles e em detrimento do sofrimento de uma parte da população, ou a maior parte da população. Nos textos concretistas vamos ver isto. Quem lê podem ir para o Google ou o YouTube e ver o texto luxo e lixo. Ele vamos notar a escrita remete para o luxo, que é o que se tinha à época. Mas o modo como se desenha aquele texto, aquela palavra luxo, ele é composto por pequenos lixos. Isso é, um modo crítico, um modo de apresentar a crítica ao governo, às petrolíferas, aos ideais progressistas de que o betão, a construção, o betão armado representava o desenvolvimento do país. Esta ligeira abertura que vai permitir o surgimento do concretismo nos anos 50 vai terminar nos anos 60. Nos anos 60 vamos ver uma sociedade brasileira, a partir de 1964, uma sociedade brasileira onde a implementação da ditadura, onde a ditadura há censura, e onde há censura há sempre aqueles corajosos que vão criticar, vão tentar subverter o que existe. É o que vai acontecer na literatura brasileira nos anos 60. Vamos ver nos anos 60, alguns concretistas dos anos 50 vão passar a produzir uma poesia que os teóricos, historiógrafos literários consideram como uma poesia social. Por que é que é poesia social nos anos 60 no Brasil? 60 a 70? Porque é uma poesia muito crítica, uma poesia frontal. O próprio Augusto de Campos, um mestre do concretismo, vai produzir esta poesia. Ferreira Goulart vai também produzir esta poesia social muito crítica, frontal à ditadura militar implantada no Brasil nos anos 60. E depois desta década, nos anos 70, vamos ver uma outra forma de fazer poesia de grande destaque. Nos anos 70 vamos ter a poesia marginal. E vamos dizer, mas professor, poesia marginal? O que é isso, poesia marginal? Será que eram bandidos que produziam essa poesia? Não é que marginal no verdadeiro sentido. Como assim o verdadeiro? Qual é o verdadeiro sentido então de marginal? Marginal é aquele que está à margem, aquilo é aquele que está à margem. Por exemplo, temos nos países de língua oficial portuguesa, pela tradição portuguesa de criar cidades à beira-mar ou à beira dos rios, vamos notar muitas marginais. Em Luanda temos a marginal de Luanda, que serve como exemplo, que está à margem do mar, à margem do rio. Então aqui a poesia marginal produzida no Brasil é uma poesia feita por escritores que vão estar à margem das academias, à margem do intelectualismo, à margem das elites. Estes escritores marginais dos anos 70 do século XX vão
eles próprios criarem suas obras, vão escrever os seus textos e eles também vão publicar os seus textos. Vamos ver aí uma literatura de cordel a ser produzida pelos próprios autores e sem algum contacto com editoras. Estes escritores marginais dos anos 70, do século XX, vão ter destaque porque, ao contrário da poesia sessentista, que é a poesia social, de intervenção social, eles vão fazer uma poesia quase que sem ligar, não afrontando o sistema político vigente, que ainda é de relativa ditadura. Vão fazer uma poesia ironizando os aspectos sociais menos bons, como a ditadura. Vão fazer uma poesia de palavras simples, uma poesia que vai misturar artes e uma poesia baseada em elementos culturais externos, como o hip hop, e vão transmitir nos seus textos aquela ideia de tolerância, aquela ideia de, bom, tu tens a tua cultura, tu tens o teu modo de viver, nós temos o nosso modo de viver e cada um caminha na sua. Os nomes de destaque da poesia setecentista dos anos ou do século XX no Brasil são então Anacê, Aleijadinho, destacamos ainda Cacaso, podemos ainda destacar o Paul Leminski e destacamos também o Aleijadinho. Estes vão produzir, como já deixamos aqui claro, uma poesia irônica, de linguagem simples e os mesmos vão vender os seus livros e vão também eles próprios criar e editar os seus livros e vão estar à margem das academias, à margem dos intelectuais, que aqui ainda vigorava relativamente o concretismo dos anos 50 e essa poesia social dos anos 60. Dos vários elementos que podemos então destacar desta incursão que nós estamos a fazer na literatura brasileira são então estes. Resumindo, se o modernismo vai de 1922 até 1950 praticamente, nos anos 50 vamos ter, dos anos 50 a 60 vamos ter uma boa produção, mas também vamos ver que a grande vanguarda de realce aí vai ser o concretismo. Nos anos 60, devido à ditadura no Brasil, vamos ver uma poesia de intervenção social, poesia muito mais frontada, uma poesia muito crítica ao sistema político vigente, que era militarizado. E nos anos 70 vamos ter uma literatura marginal, destacar aí então a poesia marginal, onde os escritores vão, muitos estando à margem das academias, dos intelectuais,
vão produzir eles mesmos e publicar as suas obras e vender as suas obras sem algum contato com editoras. É isto. Comente aí o que é que você pensa a respeito da literatura brasileira. E nós aqui já dissemos que esta literatura é de grande importância, sobretudo para os países dos PALOP, caso de Angola, caso de Moçambique, caso de Cabo Verde, principalmente estes três. Porquê? Porque muitos escritores destes países beberam muito da literatura brasileira, sobretudo de Guimarães Rosa, Minha Couto, Luandino Vieira, beberam muito de Guimarães Rosa. Os certezistas, há uma comunicação no nosso canal do YouTube, Cultura e Literaturas João Fernando André, onde nós falamos da literatura cabo-verdiana, e vamos ver que os certezistas e os claridosos também beberam muito da literatura brasileira, sobretudo daquela feita no Nordeste. Os nordestinos, que têm alguma relação climática com Cabo Verde, a questão da seca. E aí ler João Cabral de Melo Neto. É importante ler João Cabral de Melo Neto, sobretudo o texto dele, Vida e Morte Severina. É isto. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Nos ajuda a crescer cada vez mais. E siga-nos nas redes sociais. Até a próxima comunicação.